Então, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao segundo episódio da Quinta Explica. Hoje temos aqui com a gente um novo convidado, Fernando Martins. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Antes de mais, aqui para dar a conhecer a galera, o Fernando ele é nosso sócio, mas é um sócio improvável aqui dentro do percurso da Quinta, e a gente veio aqui também falar um pouco sobre isso, a experiência dele, que também é bastante rica e interessante. E é isso, vamos bater aqui um papo, apresentar o Fernando, dar a conhecer essa jornada, como é que foi até conhecer ele. E vamos nessa então, Fernando, vamos nessa? Vamos nessa. Boa. Então, Fê, deixa eu começar aqui para te perguntar, se apresenta, quem é que você é, como é que é o seu percurso. Conta aí um pouco pro pessoal aí quem é que é o Fernando Martins. Diferente do Thiago Tresca, eu sou brasileiro, não sou português. Sempre trabalhei com pet, né? Minha família, né? Meu pai é um fundador, é um empreendedor que fundou um negócio tradicional, que é uma distribuidora de produtos veterinários, há 35 anos, quando o mercado pet estava começando, não existia nada, basicamente, né? O cachorro ainda... até engraçado, né? Porque essa época que o cachorro comia comida, mas era resto de comida. Hoje a gente está voltando para o ciclo da comida, mas agora de maneira muito mais responsável, né? Mas era bem diferente, então até as rações que as pessoas estão mais acostumadas, elas mesmo não existiam, né? Ou estavam num momento muito incipiente, a parte de medicamentos também. E ele empreendeu, enfim, tem toda a história dele, acho que não vale a pena entrar no mérito, mas eu comecei trabalhando numa grande empresa, nunca senti que eu deveria fazer parte de uma empresa, de ser um pequeno elo ali de uma grande corporação, para mim nunca fez sentido. Então eu ainda na faculdade, com um amigo tentei fazer canal de YouTube, tentei fazer algumas coisas, tive algumas iniciativas assim. E depois de passar por essa empresa, ao final da faculdade, eu fui para essa empresa da família, mas era uma operação na qual minha família não estava inserida, era um sócio que tocava e que já era bem idoso e estava meio que doente, então eu comecei lá, fiz tudo lá, comecei na expedição, carregando caixa, enfim, montando pedidos das mercadorias ali, depois fiz tudo que dava para fazer na empresa eu fiz. Eu mesmo por iniciativa própria decidi fazer isso, eu sentia que eu não sabia nada na prática, as pessoas me olhavam como filho do dono, mas eu me olhava como um cara que não sabe nada, que está ali para aprender desde o começo, então tentei sempre ser muito pé no chão nesse sentido. E aí depois de uns 3 anos trabalhando, assim, fazendo tudo que a empresa tinha, sem função de liderança, sempre fazendo coisas operacionais, eu fui fazer uma atividade que era dar suporte para o time comercial. E aí foi quando eu comecei a me destacar, porque aí eu, assim, consegui agregar mais valor, né, com análise, entregando mais, entregando estratégia para o time mesmo, algo que estava faltando ali naquele momento. E aí já foi um final de ciclo desse sócio que realmente ficou muito doente. E aí eu, ali com 22 anos, emergi ali como, 22, 23 anos, como a figura principal ali do negócio, com uma equipe de mais de 40 pessoas, era bem novo, assim, bem inexperiente, mas meio que não tinha outra opção. Então, tive que encarar o desafio e para mim foi super engrandecedor em vários sentidos, né? Acho que primeiro pelo fato de que as pessoas confundem muito o sucessor com o herdeiro, né? E eu na minha vida inteira, eu nunca quis ser o herdeiro, eu sempre quis ser uma pessoa que pudesse criar seu próprio caminho. E por isso, para mim, eu ver valor em mim mesmo estava em eu alcançar coisas com as próprias pernas, e por isso que a toda hora, ainda que eu estivesse na empresa, eu estava em outras iniciativas. Então, enfim, acho que esse é o caminho. Aí depois que isso aconteceu, esse sócio veio a falecer, e aí de fato a gente ficou como únicos acionistas ali da empresa, então a empresa que estava minha família acabou se fundindo com essa outra que eu estava cuidando, porque aí já eram mesmos sócios, então fazia sentido, eram operações bem parecidas. E foi na época também, em 2019 ali, para 2020, quando começou a pandemia. E aí meu pai, que cuidava dessa outra operação, saiu porque falou que vou trabalhar à distância, mas uma Tudo pessoa para que... você. Na verdade, imagina, uma pessoa que nunca fez isso na vida, trabalhava há 50 anos e home office nunca foi uma realidade, né, para essa geração. E aí ele foi pra casa e pra ele foi assim, não foi meio que como se fosse uma aposentadoria, foi meio que
passar a ser conselheiro dessa operação e de outras coisas que ele faz também. E aí eu fiquei ali no trabalho de juntar as operações mesmo, juntar a cultura, que apesar de serem empresas próximas e semelhantes, eram muito parecidas em relação à cultura. Unir processo, enfim, a gente fez muita coisa, mudou muita coisa nesse caminho. Mudamos sede, mudamos contabilidade, mudamos advogado, mudamos 80% do time. Muita coisa aconteceu em pouco tempo. E agora a gente está aqui. Exato. Então, passando para isso, assim, a gente se conheceu no momento em que... Assim, a Quinta, ela surge em 2021, não é? Que basicamente foi fundada por mim e pelo meu irmão, que a gente teve a ideia de trazer essa inovação de um produto que tivesse essa proposta toda de qualidade, de saúde, bem-estar, mas de uma forma prática. E, cara, a gente até vai falar aí num outro podcast aí sobre todo esse percurso de criação de marca e tudo mais, mas quando a gente se conhece, para focar aqui um pouco na nossa experiência em comum, foi quando a gente estava procurando um distribuidor, cara, que ninguém, né, acreditava muito na gente. A gente é uma marca muito pequena, assim, que tinha acabado de aparecer, e que tinha uma apresentação que também nunca tinha sido antes vista, então não era uma coisa validada, não era uma tese que tipo, não, pô, faz sentido, tem mercado, não tem. Então a gente foi bater a porta de milhares de distribuidores, cara, tipo, a minha vida na altura era fazer reuniões com distribuidores e ninguém acreditava na gente. E aí me passaram o contato do seu pai, que aí o seu pai falou, não, eu já não tô mais na empresa, fala com o meu filho. Aí eu acho que a gente também teve sorte, porque a gente encontrou pela primeira vez uma pessoa jovem dentro de uma indústria antiga. E aí eu queria te perguntar aí como é que foi esse primeiro contato com a marca, por que você decidiu, porque a gente começou trabalhando juntos numa relação puramente comercial, em que você era distribuidor da Quinta, por que você decidiu começar a trabalhar com o produto da Quinta? Me conta como é que foi aí nos seus olhos essa experiência inicial e como é que tem sido até agora essa parte mais comercial mesmo de distribuição do produto da Quinta. Cara, eu lembro que quando eu conheci a Quinta, você, né, que a gente fez a reunião, primeiro, né, assim, era uma reunião não óbvia, porque, querendo ou não, começar na posição do distribuidor, e se tem alguma relevância, você é abordado por marcas pequenas, principalmente, que querem começar um trabalho, querem se inserir no mercado, e a minha primeira reação foi, tipo, vai ser mais uma daquelas reuniões, né? Mas uma coisa que eu aprendi, que meu pai sempre falou muito pra mim é, cara, recebe todo mundo, conversa com todo mundo sempre, porque ainda que aquilo não vai te gerar nenhum resultado financeiro ou uma relação comercial, você sempre tem chance de aprender alguma coisa, né? Então, assim, pra mim isso é um dogma mesmo. Então eu fui pra reunião, no mínimo, pra, cara, conhecer, ter a oportunidade de entender o que era aquilo, entender quem eram vocês. E eu acho que o seu entusiasmo, assim, como empreendedor mesmo, fundador, me chamou muito a atenção, assim, eu sendo muito honesto. E, cara, é engraçado que a gente tá numa indústria agora, que é a indústria pet, vet, que ela se desenvolveu muito rápido em pouco tempo, assim, relativamente pouco tempo. Assim, eu sei, já há alguns anos antes dessa reunião acontecer, eu e meu pai e outros empreendedores, enfim, né, a gente sempre conversava que o mercado se tornava mais competitivo, mais difícil, assim por diante. E meu pai com aquele negócio de empreendedor, né, todo mundo ali sempre querendo tá no seu negócio, que se torna mais competitivo, mas sempre querendo olhar para oportunidades à volta. Todo mundo, assim, e eu tinha tido conversas recentes nesse sentido antes de te conhecer, sempre falando, cara, o que daria para fazer no mercado pet diferente? Porque, honestamente, assim, acho que todo mundo enxergava todas as principais oportunidades como exploradas. Então, tipo, cara, qual que é o próximo negócio, assim? Porque, cara, acessórios tá bem desenvolvido, alimentação tá bem desenvolvida, cara, o mundo veterinário tá bem desenvolvido. Assim, qual que é a possível oportunidade? Onde que a gente conseguiria colocar energia e dinheiro para sair do 0 e pro 1, né? Não só pegar alguma coisa, tornar eficiente, aproveitar só melhorar uma coisa. Trazer eficiência para um mercado que tem pouca oferta, enfim. E aí quando eu olhei para a Quinta, eu falei, cara, eu acho que essa é a oportunidade. Tipo, assim, eu fui em várias feiras fora, né? Assim, nesses últimos anos todos eu tive em algumas feiras pet fora, fui Estados Unidos, Alemanha, China, Itália, e assim, sempre indo nessas feiras, me relacionar com mercados que eu tinha algum acesso, por familiares que empreendem no mercado pet, ou enfim, pelas coisas que eu já fazia, e sempre muito com esse olhar.
E quando eu conheci a Quinta, eu pude retomar algumas experiências que eu tinha tido em alguma dessas feiras, e mesmo visitando o varejo em vários desses lugares, que eu não fui com um olhar treinado para essas feiras para olhar para isso, mas que quando foi como um estalo quando eu me conectei com a Quinta, porque quando eu olhei para a Quinta, alimentação natural, eu lembrei de algumas coisas que estavam no subconsciente aqui, que eu não tinha meio que explorado nessas feiras, mas eu tinha visto que estava acontecendo um movimento de alimentação natural no mundo inteiro. Então, assim, a primeira reação foi de que, pô, me parece bem difícil, porque me parece distante, mas ao mesmo tempo, se houver alguma tendência e algo que dá pra ser grande partindo do zero, é aqui, assim. Eu acho que esse é o lugar que dá pra explorar. E aí a gente começou a relação comercial, né? E aí foi engraçado, porque sempre que a gente vai fazer uma reunião e a gente não conhece o outro lado, né? A dor do empreendedor que está começando um negócio do zero. Você sempre acha que é mil maravilhas do outro lado, né? Então é engraçado que depois eu fui ver e tinha muita coisa sendo construída, né? Mas ali eu senti vocês super entusiasmados e profissionais mesmo, né? Existia toda já a identidade visual e tal. Eu me impressionei com aquilo. Eu achei que mesmo com a marca sendo pequena, na época, que eu até, por tudo isso, achava que era maior do que era, até, eu me impressionei bastante, assim. E é claro que não basta você ter o produto vencedor, você tem que ter muito mais do que isso, né? E acho que Certo. é assunto talvez para um outro episódio aí, mas assim, acho que construção de marca, que foi algo que eu consegui identificar de alguma forma, eu acho que é bem relevante. Aí a gente começou o trabalho, assim, acho que foi isso. Acho que construiu muito a quatro mãos no começo mesmo, né? Porque tinha que fazer tabela de distribuidor, tinha que fazer funcionar, porque tem ST, tem imposto, não tem imposto, então... Não, e tem de motivar o time comercial também, porque uma das características da distribuição, né, pra gente também foi ou seja, essa curva de aprendizagem, de desenvolver o produto, de criar a marca, etc, etc, a gente também começou a ter no canal de distribuição com vocês, porque pra gente também é tudo uma coisa nova, né? Então você tem os representantes comerciais, que no final do dia os caras eles são motivados pelo percentual de vendas que eles têm, então naturalmente eles querem trabalhar marcas que já vencedoras, que têm um volume de vendas, porque isso é que traz o retorno para eles, né? Sim. Então você vender para essas pessoas que eles têm de investir o seu tempo no futuro, né, é muito complicado, né? Então você tem de estar constantemente, isso é o que acaba sendo o trabalho do empreendedor, é que você não está fazendo mais nada que não vender, vender, vender. Você está vendendo para o seu time, você está vendendo para os seus parceiros, você está vendendo para os investidores, você está vendendo para o mercado, você está vendendo a toda hora, tipo, a sua ideia. E não foi diferente também esse processo de entrada na distribuidora, que, cara, que eu, também para dar aqui um olhar meu, assim, disso tudo que você falou, de como é que o mercado poderia inovar, não poderia inovar, assim, uma dor que a gente sentiu muito foi exatamente a gente, quando começou a fazer o business plan, a gente começou a fazer o projeto, pra gente foi muito fácil identificar, porra, meu mercado pet é um dos mercados que mais cresce, e ele está se mudando, ele não só está crescendo, como ele está mudando a forma do consumidor pensar, ele está humanizando o seu pet, então as necessidades são outras, então claramente tem muita coisa pra gente fazer, a gente tem de passar de uma coisa ruim para uma coisa cada vez melhor, né? Tornar cada vez mais premium os produtos pets. Então, para mim era meio óbvio isso. Só que o óbvio para mim, como empreendedor, não é óbvio para o mercado. Então, a nossa dor de criar essa necessidade que a gente identificou que existe e depois, como você falou, tá bom, mas não basta só fazer agora, você tem que colocar, foi muito grande porque, cara, todos os players que a gente foi batendo na porta, lá está. Até acontecer, você foi a primeira pessoa que deu a mão pra gente, né? Então, por isso é que também a gente criou uma afinidade rápida também. Ninguém, por muito que vocês estavam debatendo sobre qual é a próxima oportunidade, por muito que estivessem debatendo, ninguém estava lá na frente dele, ninguém vê. Sim. Então, foi um processo bem complexo, né? Uma curva de aprendizagem bem grande, que eu acho que foi bem legal a gente ter feito isso em parceria, em quatro Sim. mãos, como você falou. Cara, é engraçado que, assim, tem muitos conceitos que a gente ouve durante a vida, tipo... Cara, aquele tipo de frase pronta, né? Assim, no sentido de, tipo... Cara, assim, grandes oportunidades aparecerão poucas vezes diante de você e você tem que agarrar com unhas e dentes. Existem várias dessas frases prontas em relação ao que é viver, o que... Enfim, né? O que é ter sucesso. Só que, cara, e todo mundo, assim, são frases que são bem conhecidas, as pessoas têm consciência sobre essas frases e elas estão ali, enfim, elas vão ouvindo durante a vida toda. Só que, por exemplo, essa da oportunidade, especificamente, que eu falei aqui, né,
ela é muito engraçada, porque essas frases prontas, elas são bonitas, elas nos inspiram. Mas você internalizar e viver isso, e identificar quando isso é verdade e tá diante dos seus olhos, é um outro jogo, né? Então essa de tipo, cara, vão aparecer poucas oportunidades na sua vida e você tem que agarrar com unhas e dentes, cara, elas vão aparecer várias vezes mesmo e você não vai conseguir identificar. E quando eu olho pra Quinta na minha história, assim, eu tento fazer essa junção das coisas, dessa frase com a Quinta, e eu me sinto orgulhoso de falar, cara, eu acho que eu achei esse cavalo e eu selei ele, assim, sabe? Tipo, no sentido de me associar, de estar perto, né? Porque não, você apresentou para várias pessoas que ouviram também essa frase ao longo da vida e elas não deram a mão, mas elas não estão erradas, elas não enxergaram a oportunidade que eu talvez tenha enxergado. Não, é um processo, é aquilo, novamente, esse processo de vender é isso, é saber ouvir não sei quantos nãos, até porque você vai melhorando a forma de apresentar, porque no final do dia, quem está vendendo é que tem de conseguir vender, se a pessoa não comprou o erro, tá quem está vendendo o negócio, tá? Isso é muito óbvio. Mas pegando então nesse gancho aí que você falou de ter enxergado essa oportunidade e tudo isso, porque a gente está aqui falando, né, tipo, você é distribuidor da Quinta, foi a primeira pessoa que começou a distribuir, que está operando essa relação comercial. Para quem não sabe, distribuidor é basicamente um operador que compra o produto e coloca o produto dentro do mercado offline, ou seja, as pet shops nesse caso. Então, basicamente, o seu papel aqui é você compra o produto da Quinta e você, juntamente com o seu time comercial, você bate na porta das pet shops, posiciona o produto, garante que ele está bem explicado, bem exposto, bem comunicado, e para a gente conseguir ter esse giro dentro do canal das pet shops. Então esse é o papel que o distribuidor faz e que você faz com a Quinta. Só que a gente teve aqui um relacionamento bem fora da curva, né? A gente acabou porque eu acho que esse também é uma temática que a gente quer falar aqui hoje um pouco, sobre também as pessoas estarem abertas aqui às oportunidades que aparecem de um lado e do outro, porque tanto do seu lado você viu a Quinta e apareceu essa oportunidade, como do nosso lado a gente também tinha já, teoricamente, um time montado, era eu e o meu irmão os fundadores, a gente estava indo para frente, tínhamos a Fernanda também já e a Tina, então já tínhamos ali um time inicial que estava teoricamente consolidado, e você, pela sua vontade de querer entrar dentro desse projeto da Quinta e também pela demonstração que você foi tendo de realmente conseguir executar as coisas, a gente foi criando uma relação que sai de uma relação comercial para uma relação de sociedade, né? Em que você tem vindo aí ao longo do tempo cada vez entrando mais na Quinta e quem sabe um dia entrar aqui full time na Quinta. Então, aí do seu lado, tipo, não sei se você tem algum insight a dar sobre... Acho que você falou um pouco, sobre essa coisa... a sua vontade de querer empreender, ela começou desde cedo, né? Você fez os primeiros testes e acabou não avançando. Aí, por uma questão de necessidade, você ficou à frente de uma empresa com uma dimensão grande, que mérito ter conseguido conquistar o papel, mas também não foi uma iniciativa de, eu quero chegar lá, não, foi meio que, era muito cedo, 22 anos, cara, você nem tinha ainda, você nem estava pensando direito ainda o que eu tô fazendo, você estava lá operando e de repente, reagindo. O pessoal tá saindo e de repente eu tô aqui tomando conta da empresa. Então eu imagino que, e isso é o que você tem falado muito também, né, tipo essa vontade, só que acaba não sendo uma empresa, não é uma startup, a empresa e uma startup, o conceito é uma empresa que está disruptando alguma coisa, né? Está criando inovação. E para criar inovação é preciso muita agilidade, isso é uma operação completamente diferente. Aí na sua perspectiva, como é que tem sido esse processo aí todo de passar de ser um parceiro comercial, né? Um parceiro qualquer, para ser uma pessoa que está entrando cada vez mais para dentro do time? E o podcast hoje é para apresentar isso, é o Fernando como nosso sócio da Quinta. Conta aí um pouco sobre como é que é do seu ponto de vista. Cara, ontem eu recebi um poema que chama Instantes. Recomendo para todo mundo que, enfim, tiver interesse. E aí o autor ali, né, ele fala sobre o fato de que ele tá com 85 anos, ele desejava poder ter sido menos racional durante a vida dele, né? Enfim, porque ele teria aproveitado mais os instantes. Eu acho que o meu processo de entrada na Quinta tem muito a ver com isso, porque, como você falou, não foi uma relação óbvia, né? Tipo, eu acho que foi meio que uma vontade mesmo de querer se conectar com isso, que a racionalidade nunca explicaria aquilo naquele momento. Tipo, se fosse olhar para talvez outras oportunidades mais óbvias para mim naquele momento, ou o que faria mais sentido eu depositar minha energia dentro da distribuição, inclusive, a Quinta não teria espaço.
Só que muitas vezes, cara, eu acho que a felicidade tá muito em você abandonar um pouco da racionalidade e entender o que tá fazendo, tipo, seu coração bater, assim. E acho que meu caminho de tentar forçar, de alguma forma, a minha entrada na quinta e mostrar esse desejo pra você, pro Diego, desde o começo, tem a ver com isso. E até esqueci sua pergunta, mas eu acho que tem... Não, a pergunta é isso, como é que foi do seu lado esse processo? Cara, acho que a sua resposta foi ótima. E eu queria, assim, a gente está tentando fazer aqui podcasts curtos, eu vou tentar fechar aqui, assim, meio que com uma provocação aqui para o pessoal acompanhar agora os próximos passos da Quinta na distribuição, porque o Fernando, ele tá realmente entrando agora com coração, unhas e dentes, e a Quinta que vocês conhecem, daqui a uns poucos meses vai ser outra Quinta. Então, cara, a nossa ideia aqui era também trazer um pouco do seu conhecimento do mercado. Cara, se você quiser trazer aí mais alguma conclusão, super aberto. Mas quero deixar esse desafio, pessoal. Fiquem atentos nas vossas pet shops perto, porque depois de agosto a realidade da Quinta vai ser outra dentro das pet shops, né, Fernando? Sem dúvida, essa é a meta. Então, cara, muito obrigado aí por ter participado. Vamos fazer um outro podcast. Vou também já deixar aqui o convite. Vamos fazer aqui um outro podcast para falar sobre a criação da marca da Quinta, que eu acho que é um tema que o pessoal deve querer ouvir falar. A gente, no início, não se chamava Quinta, a gente tinha outro nome, tinha outra identidade visual completamente diferente. Eu acho que você é o cara certo para a gente fazer o podcast junto dessa conversa, porque você não acompanhou no momento, mas você acompanhou o momento logo seguinte. Então, acho que vamos elaborar essa história aí, dar a conhecer, cara, os perrengues que a gente passou até chegar aqui nesse processo de criação de marca que foi muito grande. Bora. Vamos nessa? Vamos nessa. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado.